Bom dia, turma. Bom, então no exercício 15 da página 231, o Rodrigo tinha pedido só para resolver a linha 4 do exercício 15, mas eu vou resolver mais uma vez o exercício 15 todo, bom, passo a passo, e depois, entretanto, quem estiver interessado em ver as linhas todas vê, senão vai diretamente para a linha que tiver com dúvidas. Bom, então na primeira pergunta vocês tinham ido determinar as coordenadas de dois pontos da reta R e dois pontos com a mesma direção da reta R. Bom, então, neste caso, esta equação que vocês aqui têm está na forma das equações paramétricas, mas não está totalmente na forma como foi nos apresentada na aula em que vimos os vários tipos de equações. Bom, o ideal é vocês transformarem logo a equação ou este sistema de equações que aqui tem logo para a forma supostamente aquela que vos dá a indicação das coordenadas de um ponto e das coordenadas do vetor. Ou seja, o ideal é vocês terem a equação resolvida em ordem a x e a segunda equação resolvida em ordem a y. Ou seja, neste caso, eu vou resolver em ordem a x para ficarmos aqui com uma equação do tipo x igual a x de a mais k vezes a abscissa do vetor e y igual a y do ponto A mais k vezes a segunda coordenada do vetor, isto com k a pertencer então aos números reais. Bom, então vou pegar nesta equação da reta e vou transformar com este aspecto, que é para nós ficarmos logo aqui com a indicação do ponto A, que é o xa e o ya, e as coordenadas do vetor diretor da reta. Bom, então aqui assim eu poderia dizer que este sistema de equações paramétricas, bom, vamos transformar então para a forma suposta canónica, então aqui iria aparecer x igual, este menos 2 passa para o outro membro, ficaria então positivo, ficaria então 2 mais 3k. Pronto, reparem que já estou a pôr pela ordem que me dá jeito, de acordo com aquilo que vimos na aula. Portanto, aqui, a resolver em ordem a y, iria aparecer y igual, aqui vou trocar a ordem, ficaria 1 mais 2k, vou deixar, digamos, os termos com o k em segundo lugar, portanto, só troquei de ordem, atenção que não troquei de membro, por isso não troquei de sinal. Pronto, e aquele 2 que estava junto ao y, estava a multiplicar, passa para ali a dividir. Bom, o que significa que este sistema de equações paramétricas vai então transformar-se na forma x igual a 2 mais 3k, e depois a equação associada ao y ficaria então 1 meio, e depois mais, ora 2 a dividir por 2 vai dar 1k, e com k a pertencer ao conjunto dos números reais. Bom, então a partir deste sistema de equações paramétricas, o que é que nós já conseguimos automaticamente aqui dizer? Conseguimos, aqui está a pedir para identificarmos dois pontos da reta e dois vetores com a direção da reta R. Bom, então do sistema de equações paramétricas nós conseguimos logo tirar daqui um ponto e um vetor. Mas nós queremos dois pontos e dois vetores. Então, um ponto, vou chamar aqui o ponto A, vai ser então o ponto de coordenadas 2 e 1 meio. Um vetor diretor da reta, vou chamar aqui, por exemplo, o vetor R. Então, o vetor R será este 3 e este 1 que estão aqui junto ao K, tal e qual como vimos aqui na equação paramétrica na aula, para este KU1 e este KU2, portanto, os coeficientes do K acabam por ser as coordenadas de um possível vetor diretor. Então, posso pôr aqui 3 e 1. Bom, mas agora preciso de encontrar um outro ponto da reta. Bom, como é que nós conseguimos agora encontrar outro ponto da reta? Basta pegar, por exemplo, no ponto A e adicionarmos ou o vetor R, ou duas vezes o vetor R, ou três vezes o vetor R. Portanto, quando nós temos, quando falamos na equação vetorial, nós temos visto que qualquer ponto da reta pode ser obtido a partir de um determinado ponto A, adicionando um múltiplo de um vetor diretor. Bom, neste caso aqui, bem, posso adaptar aqui a letra ao vetor R que eu ali chamei de R. Então, posso pôr aqui assim, por exemplo, qualquer ponto da reta R pode ser obtido a partir do ponto A, acrescentando múltiplos do vetor R. Bom, então posso dizer que, por exemplo, um outro ponto, por exemplo, isto, agora aqui a resposta não seria única. Um exemplo de outro ponto seria, por exemplo, eu dizer
que o ponto B da reta seria obtido a partir do ponto A, adicionando, por exemplo, agora este K pode ser 1, 2, 3, 1,5, 2,5, 0,5, pode ser metade do vetor R, portanto, um número que vocês quiserem. Portanto, aqui posso escolher o K como sendo 1. Então, K vezes o vetor R, e o vetor R será então o vetor 3, 1. Eu já ia ali substituir, mas vou fazer então aqui um passo intermédio. Bom, então iria aparecer isto. Ora, K vezes o vetor, ora, 1 vezes R. Então o ponto B então é igual ao ponto A, 2 e 1 meio, mais o vetor R, que é o vetor 3, 1. Pronto, então tenho aqui o ponto B, vai ser então 2 mais 3 vai dar 5, e depois 1 meio mais 1, portanto teria que retirar o mesmo denominador, o número 1 é como se fosse 2 meios, mais 1 meio vai dar então 3 meios. Pronto, e tenho aqui, por exemplo, um outro vetor, portanto a resposta aqui seria, poderia ser qualquer outra resposta, desde que vocês façam sempre, a partir do ponto A, adicionam um múltiplo qualquer do vetor R. Bom, depois estava a pedir para encontrar um outro vetor, porque aqui está a pedir 2 pontos e 2 vetores com a direção da reta R. Então, um outro vetor da reta R é muito fácil de encontrar. Basta só dizer que, por exemplo, um outro vetor da reta R pode ser, vou chamar aqui o vetor U, em que este U será então, por exemplo, 2 vezes o vetor R, por exemplo, que acho que é o mais fácil de fazer aqui, é mesmo pegar no vetor R e fazer o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, ou outra coisa qualquer. Pronto, então o vetor, um outro vetor que também tem a direção da reta R, porque neste caso então ficaria 2 vezes o vetor R, que seria então o vetor 3, 1, ou seja, ficaria o vetor 6 e 2. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? Este vetor U é um vetor qualquer que seja colinear com o vetor R. Pronto, a resposta não é única. Teríamos aqui uma infinidade de possibilidades de resposta de vetores. Pronto, na primeira pergunta está feito. Na segunda pergunta, pedia para determinar os pontos de intersecção com os eixos coordenados. Bom, então para vocês determinarem a intersecção com os eixos coordenados, eu poderia pegar no sistema que já estava lá atrás resolvido, portanto na primeira pergunta, ou seja, este sistema tínhamos visto que iria dar, não precisam ter resolvido, mas posso aqui passar mais uma vez o sistema para aquela forma geral, ou seja, x ficaria igual a 2 mais o 3K, e aqui o y, também já tínhamos visto que o y era o número 1, a dividir depois por 2, mais dava K. Bom, se fôssemos ali atrás, ou 1K, se fôssemos aqui ver no exercício anterior, quando eu resolvi, aqui iria aparecer então o sistema simplificado, aqui assim, pronto. E portanto é com base nisso que eu me vou basear agora. Mas não era obrigatório fazerem isto, aqui na linha 2. Então aqui K pertence a R. Bom, então já vimos também naquele exercício que eu ontem vos disponibilizei, calcular a interseção com os eixos coordenados significa encontrar o ponto de interseção com o eixo do X e o ponto de interseção com o eixo do Y. Por exemplo, se eu tivesse o referencial cartesiano, bom, não importa como é que a reta se comporta, e vou fazer aqui uma reta à sorte, sem pensar como é que se comporta esta reta que aqui está no exercício. Bom, mas imagina que tinha, por exemplo, esta reta ali, então os pontos de interseção com os eixos acaba por ser o ponto ali assim e aquele ponto ali. Vou chamar, por exemplo, aqui o ponto, sei lá, o ponto S e ali, por exemplo, o ponto T. Então, o que é que eu sei acerca destes pontos? Relativamente ao ponto S, eu sei que o ponto S há de ser um ponto em que o x há de ser um determinado número, que eu não sei quanto é que é, pode ser positivo ou negativo. Bom, ele fez uma reta ao acaso, e o ponto T é um ponto de interseção com o eixo do y, e portanto a abscissa será zero, e o y é aquilo que eu vou ter que descobrir quanto é que vale. Pronto, vamos já fazer isto por partes. Bom, isto ficou muito mal, deixa-me só voltar aqui atrás, por isto aqui separar. Bom, então imagina assim.
Bom, então, para calcular a interseção com o eixo do x, vou calcular então o ponto S. Vamos ao sistema das equações. Por substituição direta no sistema, eu vou então dizer o x é aquilo que eu vou ter que descobrir, neste caso, então ficaria aqui 2 mais 3k, e na equação de baixo o y é zero, então ficaria 0 igual a 1 meio, e depois mais o k. Bom, então eu com base na equação de baixo consigo descobrir qual é o valor de k para o qual o ponto S faz parte da reta. Então, ao resolver a equação de baixo em ordem a k, eu fico com k igual a menos 1 meio. E, portanto, significa que eu agora vou ter que ir à equação de cima e onde aparece o k vou substituir pelo valor encontrado. Ou seja, ficaria aqui x igual a 2 mais 3 vezes o k, que é menos 1 meio. Pronto, então temos aí, agora só que simplificar, ficaria então x igual a desculpem, enganei, x igual ali a 2, e depois ficaria então mais 3 vezes menos 1 meio, vai dar menos 3 meios. Na equação de baixo já não preciso, vou manter. Em baixo vou outra vez fazer aqui o risco, e em cima ficaria então, ora, 2 é a mesma coisa, está ali uma subtração, temos que reduzir ao mesmo denominador, ficaria x igual a 4 meios menos 3 meios, que vai dar 1 meio. Bom, e daí então concluímos que o ponto S tem de coordenadas 1 meio e 0. E este é o ponto de interseção com o eixo do x. Relativamente ao ponto T, fazemos exatamente a mesma coisa, mas a substituição adequada. Pronto, então, neste caso, eu vou ter que descobrir, sei que o x vale 0, estou a substituir novamente no sistema de equações que eu aqui identifiquei, então ficaria 0 igual a 2 mais 3k, e na equação de baixo, o objetivo é descobrir qual é o y, igual a 1 meio mais k. Então, vamos resolver a equação de cima em ordem a k, o que iria implicar, ora, se eu passasse o 2 para aqui, lá ficaria negativo, portanto, posso já fazer direto que o k dava, neste caso, menos 2 terços. Pronto, penso que vocês conseguem perceber, o 2 passa para o outro lado, ficaria negativo, o 3 está a multiplicar, passa a dividir, portanto, ficaria k igual a menos 2 terços. Bom, embora aqui eu fiz ao contrário a ordem como escrevi, mas é a mesma coisa. Se resolverem esta equação, vai dar k igual a menos 2 terços. Agora que já sei o valor do k, vou à equação de baixo, substituir, e obtemos então y igual a 1 meio mais o k, que supostamente neste caso deu menos 2 terços. Pronto, temos aqui então uma soma para fazer com denominadores diferentes, então significa que eu vou ter que multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar ali por 2. Então vamos obter a equação de cima, já não vou precisar, y igual a, ora, neste caso iria aparecer, ora, 3 vezes 1 dava 3, sextos, e depois mais com menos vai dar menos, 2 vezes 2 dá 4, e 3 vezes 2 dá 6, o que significa que o y vai nos dar então aqui menos 1 sexto. Pronto, a equação de cima não precisamos. Então quer dizer que o ponto T, que é o ponto de coordenadas, o ponto de interseção da reta com o eixo do y, então ficaria aqui 0 e menos 1 sexto. Pronto, e temos assim a segunda pergunta também já determinada.